o grande problema, Karina, não é quando o cara pede o material, errou no planejamento e o principal, ainda pediu a quantidade errada. Meu Deus do céu! Eu tenho que entender, gente, que eu estou trabalhando numa situação como um verdadeiro gestor. Eu tenho que antepor orçamento, planejamento e gestão para que o negócio dê certo. Então, vamos supor aqui, primeiro passo, se eu for analisar aqui, primeiro tópico é o orçamento da obra. Então, para poder fazer o orçamento, passar a proposta para o cliente, eu já fiz um orçamento. Eu já tinha uma previsão de quanto eu ia gastar de material, de insumo. Óbvio que isso poderia variar nesse intervalo, vai variar, mas eu tenho uma previsão disso e sei também quanto que aumentou no último ano. Então, se eu pegar o piso, aumentou 30%, eu já vou botar aqui um percentual, porque se eu fechar o orçamento hoje, esse piso vai ser colocado daqui a 3 meses. Então, eu tenho que aumentar um percentual copiando esse risco do mercado atual. Então, o primeiro ponto seria o orçamento. Tá? Eu tenho que estar com o preço atual, então não adianta hoje, tá? Faz a cotação, dá a tua proposta válida somente por 7 dias, porque se o cara vier um mês depois, o preço pode estar totalmente diferente. E outra coisa, acrescenta uma margem, tá? E deixa claro no contrato que a sua margem, se ultrapassar esse valor, você tem como pedir um aditivo ou um equilíbrio econômico financeiro. Então, o orçamento, eu tenho como bater, Karina. Eu tenho como ajustar ele, porque eu tenho a quantidade, eu tenho preço, eu tenho uma margem e eu tenho um contrato para amarrar essa subida ou aumento de material. Essa, no caso, essa diminuição ou essa subida do material, tá certo? Segundo ponto importante, eu tenho que ter um planejamento. Como assim, Felipe? Eu tenho que planejar para que esse material chegue na obra. Poxa, se eu vou começar o piso em abril, eu quero que esse piso eu garanta que ele chegue lá pelo menos 15 dias ou 3 semanas antes de eu começar a aplicar. Porque a gente não sabe como está a situação do mercado. Conversar com o fornecedor hoje, ele vai te dizer que vai chegar daqui uma semana e de repente pode não chegar, porque a fábrica não passou para ele. Ele te dá o prazo comum, mas a fábrica pode farrapar, a fábrica pode não entregar. Então, eu tenho que estar planejado financeiramente e planejado como gestor para que esse material esteja na obra. Comprar com antecedência, cotar com antecedência, principalmente comprando antes, eu garanto que não aumente. Tá? Então tem essa sacada aí. Se você for pegar uma obra, para assinar contrato, pega os itens da classe A que são mais caros, mesmo que você vai utilizar depois, e mete logo a cara e compra. Tá? Porque outros insumos não tem essa variação tão grande, mas tem alguns que você sabe que está aumentando muito. O cobre eu pagava 109, 127 reais, eu estou pagando 260 reais na cotação. Então dobrou de preço. Eu vou esperar aumentar para 300 como tá? Não vou. Esse material eu já vou comprar logo em estoco, deixo guardado. É uma faca de 2 gumes, eu já estou cobrando por isso. É muito importante o estoque, né? Esse momento vale a pena estocar. Tá? Não precisa estocar a obra para 1 ano, mas pelo menos para os próximos 2 ou 3 meses, que é até o tempo de você conseguir novos materiais. Tá? Então, primeiro eu tenho que ter um bom orçamento, estar atento a isso. Segundo, eu tenho que ter um planejamento para que esse material não pare a obra. Imagina, Karina, se tua obra atrasa porque não chegou o material, o cliente vai ficar puto porque ele está pagando por isso. Se ele pagou, ele não questionou o preço que você cobrou, você não pode dar justificativa de que atrasou, não, porque tu recebeu por isso. Então, pelo amor de Deus, não cometa essa cagada. O cliente, ele tem que te exigir, ele tem que te cobrar e tu tem que dar conta. Tu tem que honrar as calças de engenheiro, tem que honrar o capacete branco, tá? Felipe, e o terceiro ponto? O terceiro ponto é a gestão disso tudo. Eu tenho que gerenciar o orçamento, tenho que gerenciar esse planejamento. Eu tenho que ser um gestor 3.0, tá? Mas assim, fica a dica. Eu tenho que fazer a gestão de tudo isso. Material, orçamento, planejamento, para que a obra dê seguimento e para que eu tenha levantamentos corretos. Eu tenho que pegar isso aqui e quantificar exatamente para não deixar faltar, nem deixar sobrar material. Porque sobrar material é dinheiro parado também, principalmente porque está muito caro.